Como é que seria Santa Cruz há 120 anos atrás, em 1905? Aqui nós temos uma foto do acampamento dos exercícios militares que aconteceram nos campos do Curato de Santa Cruz em 1905. Esses exercícios militares tinham sido realizados, os últimos em 1885. Então, 20 anos depois, o Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, que era comandante da 4ª Divisão de Exército aqui no Rio de Janeiro, teve a iniciativa de propor a realização desses exercícios. O Marechal Hermes, ainda jovem, como major, foi um dos ajudantes de ordem do Conde D em 1885, na ocasião em que foram realizados os exercícios militares da corte. Aqui eu estarei falando então dos exercícios militares que aconteceram em 1905. Santa Cruz foi escolhida em vários momentos para a realização desses exercícios, pelas características dos campos, possibilidade de acampamento, possibilidade também de trazer cavalaria, de tiros de artilharia, ainda não era uma região muito habitada, então era possível realizar esses exercícios. E todos os campos de Santa Cruz, ou praticamente todos, eram ocupados pelas diversas divisões, porque eram as divisões, diversos contingentes do Rio de Janeiro, e também vinham de outros estados, chegaram de outros estados. Inclusive aqui no caso de 1905 tem notícia de ter vindo do Rio Grande do Sul. Além do mais, esses exercícios, como era uma espécie de treinamento, era um treinamento, né, um treinamento que o Exército fazia, então convidava também diversas outras forças, inclusive a Força Policial de São Paulo, a Marinha também tinha presença, e as escolas militares também estavam presentes. Então, hoje, nessa terça-feira, dia 13 de maio de 2025, há 120 anos atrás, estarei falando sobre os exercícios militares nos campos do Curato de Santa Cruz. 20 anos após a realização dos grandiosos exercícios militares da corte, comandado pelo Conde D, com a participação notável do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o presidente da comissão de árbitros, os campos de Santa Cruz voltavam a ser ocupados por guarnições do Exército, agora sob comando do general Hermes Rodrigues da Fonseca, que era o comandante do 4º Distrito Militar, que seria depois ministro da Guerra e também presidente da República. Hermes da Fonseca nasceu em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, em 12 de maio de 1855 e morreu em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, em 9 de setembro de 1923. Foi um militar e político brasileiro, presidente do Brasil entre 1910 e 1914. E o primeiro gaúcho a ocupar o cargo. Era sobrinho de Deodoro da Fonseca e primeiro presidente do Brasil, desempenhou um papel importante na Primeira República. Em 1885, era um dos ajudantes de ordem do Conde D, acompanhando de perto os exercícios em Santa Cruz. Tem uma foto do Hermes da Fonseca aqui em Santa Cruz já em 1905. Então, quando ele esteve em 1885, aqui ao lado, tem a foto Reminiscências, é uma foto que foi publicada na revista Fonfon em 1911, mas se reportando aos exercícios de 1885. Essa foto eu já fiz a divulgação em outros momentos, mas vocês observam que tem ali no centro da foto esse oficial com essa cobertura na cabeça. O mais alto aqui é o Conde D, e ao lado dele Marechal Deodoro. Isso foi tirado aqui em Santa Cruz, no Morro do Mirante, e tem a relação de todos os oficiais que participaram. E no caso, o Marechal Hermes da Fonseca era um dos oficiais ajudantes de ordem. O ano de 1905, que nós estamos reportando aqui, há 120 anos atrás, começou com muita tristeza para o mundo, em razão do início da chamada Primeira Revolução Russa,
Aquela revolução começou em 22 de janeiro de 1905 e acabou culminando com o chamado Domingo Sangrento. E esse foi um fato ocorrido em 9 de janeiro, né, que envolveu o massacre de manifestantes pacíficos por tropas do czar Nicolau II. E essa revolução, ela acabou dando por criação da monarquia constitucional na Rússia. Então foi um episódio distante, mas já tinha informações aqui, e isso criou um certo trauma também aqui no Brasil. Mas no Rio de Janeiro, a população ainda não se havia recuperado com as consequências da revolta da vacina, que foi um levante popular que aconteceu um ano antes, entre 16 e 19 de julho de 1904, que motivou a insatisfação popular, né, foi motivado pela insatisfação popular com a campanha da vacinação obrigatória. Faltou muita informação, né? Essa insatisfação aconteceu por falta de informação. E a imprensa, de certa forma, contribuiu também para essa desinformação, porque hoje em dia, por exemplo, ninguém pode ser contra a vacina, mas naquela época a própria imprensa estava questionando, tendo em vista que o Rodrigues Alves e o Oswaldo Cruz começaram a propor uma campanha, de certa forma, sem que a população tivesse pleno conhecimento, e a população acabou indo contra, inclusive com muitas informações também, como fake news, né? Desinformações que acabavam criando uma animosidade. A população do Curado de Santa Cruz, nesta época, ou melhor, já desde o início do século XX, até no finalzinho do século XIX, já começava a padecer com as consequências da proliferação do mosquito Anófeles, o agente transmissor da malária, e outras doenças também, tanto que nós vamos ter nesse período muitas mortes aqui em Santa Cruz. Esta charge, que foi publicada na revista O Malho, de 29 de outubro de 1904, parecia prever a revolta que se instalaria na cidade poucos dias depois. Nem com o exército Napoleão de seringa e lanceta, como muitos se referiam a Oswaldo Cruz, na época conseguia conter a fúria da população contra a vacinação compulsória. Quer dizer, como foi uma coisa compulsória, obrigatória, né, sem que a população tivesse conhecimento, a população não aceitava, né? Aqui tem alguns personagens, foram muitos, vários, diversos, né? Principalmente generais, mas eu escolhi assim esses quatro para falar um pouquinho desses personagens que estiveram mais diretamente mais envolvidos com os exercícios realizados aqui em Santa Cruz em 1905. Então, Rodrigues Alves era o presidente da República, apoiou de fato, até porque foi um período longo, foram 20 e poucos dias de exercícios, né? E precisava de muito dinheiro. Isso aí não foi uma coisinha baratinha, não. Depois a imprensa começa a fazer um questionamento porque o gasto foi bem alto. Então ele não só apoiou, como também esteve presente, participou, e inclusive também em algumas reuniões do. Não era ele quem decidia era o Estado-Maior. Na verdade, quem decidia mesmo foi o Hermes da Fonseca, né? Mas, claro que os militares todos tinham que ter uma participação. E o Afonso Pena, que era o vice-presidente dele, também, claro, como sendo vice-presidente, vai apoiar também. E mais adiante, o Afonso Pena vai, quando presidente, vai também permitir que sejam realizados exercícios aqui. Inclusive, vem a Santa Cruz, tem fotos dele aqui também. O Marechal Argolo era o ministro da Guerra e esteve acompanhando de perto, participando das reuniões, visitando o Curato de Santa Cruz e dando todo o apoio para que o Hermes da Fonseca, que foi realmente o mentor, foi o idealizador, que comandou os exercícios em Santa Cruz, né? E ele, inclusive, já tinha experiências anteriores. E aquela coisa, né? A pessoa que assume de fato que vai fazer tudo acaba sendo o grande responsável por tudo que acontece de bem e de mal. Ainda bem que foi tudo legal. A Guerra do Brasil contra o Paraguai havia terminado há 35 anos. Quer dizer, começou em 1864, foi terminar só em 1870, 35 anos. A guerra da primeira Revolução Russa acontecia distante de quase 12 mil quilômetros do Brasil.
A guerra da revolta da vacina, ainda que tenha provocado a morte de 23 pessoas e deixado cerca de 90 feridos, foi um lamentável episódio, sim, mas de certa forma rápido e localizado. Já os comandantes militares entendiam que era preciso o exército fazer treinamentos bélicos, daí mais uma vez os contingentes retornam para os exercícios nos campos do Curato Santa Cruz, porque esses exercícios eram exercícios, treinamento de guerra. Então, como a última guerra que o Brasil realmente participou efetivamente foi a Guerra do Paraguai, 35 anos desde então, e os últimos exercícios de 1885, era preciso que fossem realizados esses exercícios. E quando nós lemos os relatos, os relatórios, porque foram produzidos relatórios muito bem elaborados, contando, relatando tudo o que tinha acontecido, tudo que foi feito, porque foram diversas armas que participaram desses exercícios, treinamento de utilização de equipamentos bélicos que o Brasil havia adquirido da Alemanha, treinamento também com a cavalaria, o uso de equipamentos novos, então uma série de questões que precisavam realmente de que fosse um treinamento com a participação de oficiais preparados. Então, esses exercícios aconteceram, veja bem, do dia 17 de setembro a 9 de outubro. Quer dizer, foi um período bastante longo. Isso tudo, imaginem vocês, milhares de soldados oficiais se alimentando, tendo que permanecer acampados. Alguns, inclusive, chegaram a ficar doentes, porque num exercício desse, inclusive, aconteceu morte. Teve um soldado que se afogou no rio Itá, teve um oficial que aloprou, que ficou doente mental, e tem os casos também, né? Claro, milhares de soldados vai ter alguma coisa que não vai dar certo. Mas no final, digamos assim, contabilizando de forma total, foi um sucesso. O general Hermes da Fonseca voltou, isso aqui já é uma notinha de jornal, porque a imprensa acompanhou para e passo tudo que estava acontecendo. Então, o general Hermes da Fonseca voltou ontem do Curato de Santa Cruz, tendo feito toda a viagem de São Cristóvão a cavalo, a fim de poder calcular a distância e percorrer pelas tropas que ali vão acampar. Então, vejam bem, ele saiu a cavalo exatamente para perceber, para ter a ideia exata de como seria o deslocamento das tropas. Quer dizer, isso é que é importante observar em uma pessoa que é realmente um líder, que vai fazer, não vai mandar alguém fazer, vai lá e faz, né? O Marechal Argolo, que era o ministro da Guerra, agradeceu por carta dirigida à Sociedade Nacional da Agricultura o serviço que lhe foi prestado por aquela sociedade com oferecimento de lâmpadas a álcool para a iluminação do acampamento das forças em operação no Curato de Santa Cruz, acrescentando que as mesmas funcionaram do melhor modo possível, conforme as informações que lhe foram transmitidas e de acordo com o que observou pessoalmente. Vejam vocês, eu coloquei esse anúncio para mostrar também o quanto a sociedade, as empresas estiveram envolvidas, porque aqui eu citei o caso de uma empresa, no caso a Sociedade Nacional da Agricultura, que emprestou essas lâmpadas, mas também tem o caso dos Correios, que permitiu a utilização dos serviços de telegrafia, tem vários casos da saúde que ofereceu também a possibilidade de médicos participarem, porque foram exercícios realizados de um período longo, como eu coloquei aqui, 17 de setembro a 9 de outubro, envolvendo muitas pessoas, um lugar distante. Então, foi importante também que houvesse essa participação. Tudo foi estudado, planejado, preparado, executado criteriosamente,
por oficiais treinados sob o comando do general Hermes da Fonseca, que inclusive já tinha realizado exercícios semelhantes na Alemanha, de onde trouxe a metodologia adaptada ao território brasileiro. O Hermes da Fonseca não só esteve na Alemanha, mas também mandou alguns oficiais. Então, esses oficiais estiveram na Alemanha porque eles estavam realizando vários exercícios, não só na Alemanha, mas também em outros países como Portugal, na Itália também. E de lá eles trouxeram know-how, tiveram conhecimento, metodologia técnica para usar no Brasil. A imprensa teve um papel fundamental, porque ela acompanhou a trajetória desde as primeiras reuniões, dando as mínimas informações. Todos dizem que são muitos jornais, todos os grandes jornais publicavam, vindo de oficiais a Santa Cruz para fazer o levantamento, a visita do presidente da República, reuniões do presidente da República com o ministro da Guerra, enfim, tudo isso. Então a imprensa acompanhando e dando as informações. Aqui tem uma foto já da revista Século XX, novembro de 1905, mostrando, no caso aqui da esquerda, sentado à esquerda, é o Marechal Argolo, que era o ministro da Guerra, e à direita o Marechal Hermes da Fonseca, que foi o comandante da operação, né, que realmente dirigiu tudo. E os demais oficiais. Isso aqui é aqui em Santa Cruz, né, uma barraca que eles montaram. Depois, inclusive, foi realizado no final, como tudo termina em churrasco, tudo termina em pizza, né? Eles ofereceram um churrasco. Foi o Duriche que ofereceu um churrasco um almoço para o presidente da República. Os exercícios militares de Santa Cruz deram motivo para uma grande festa, com milhares de pessoas vindas de diversos bairros do Rio assistir às manobras e competições entre as equipes formadas. Interessante porque alguns jornais da imprensa, vamos dizer assim, menos ortodoxa, menos séria, faz muita chacota, porque eram exercícios militares, mas acabou se tornando uma festa, porque eram milhares de pessoas. Vejam aqui, ó, grande número de famílias em parte das que haviam chegado nos trens da manhã, enchia por completo a gare e os terrenos junto à estação, formando assim uma massa calculada para mais de 5.000 pessoas. Imagine vocês, 5.000 pessoas em 1905 para assistir às manobras militares. Todo o curato de Santa Cruz se agitava na ansiedade de assistir à chegada do chefe da nação, aqui já é a chegada do presidente da República, já no último dia, e de apreciar a última das manobras, a chave de ouro com a qual é fechada a série dos brilhantes exercícios deste ano. Ou seja, eram várias manobras que eram realizadas, né? As manobras eram como se fosse uma competição. Então, os grupos eram formados dois grupos. Eles chamavam de dois partidos, como se fosse um grande jogo. Um sendo o inimigo, né, e o outro atacando. Então, isso aqui já é no Mirante. Para vocês perceberem a presença das pessoas. O senhor presidente da República, logo ao chegar ao Mirante, assestou o seu binóculo para o campo de operações, porque o Mirante, como sendo o ponto mais alto do centro de Santa Cruz, foi o local escolhido para que a comissão de árbitro pudesse observar, através dos binóculos e tal, quais eram as equipes, né, os partidos que estavam tendo maior êxito no campo, né, na operação mesmo, chamado Teatro de Operações. Embaixo, o acampamento com suas barracas brancas dava a ideia de um grande lavadouro com roupas claras estendida ao sol. No mirante, toda a comitiva entrou. Havia também grande número de famílias. Então vejam que as famílias acompanharam, inclusive lá também onde estava o presidente. O general Rodrigues Salles comunicava-se a todo instante pelo telefone com o campo de operações. Esse general Rodrigues Salles, não confundir com Rodrigues Alves. Rodrigues Alves era o presidente. O Rodrigues Salles era um dos chefes do Estado-Maior, e então ele se comunicava para saber como estavam acontecendo as operações, porque as operações eram realizadas a grandes distâncias. Então imagine vocês, o campo, quem conhece Santa Cruz sabe bem, está lá no Morro do Mirante, aí tem
um evento acontecendo em Sepetiba, por exemplo, porque a operação pegou toda a região. Sepetiba, Cajueiro, Guandu, Jesuítas, tudo isso. Cada local tinha uma equipe, né, um quartel, uma unidade, ou mais de uma unidade, defendendo e atacando. O presidente da República, numa das janelas lá do Mirante, né, fitava o imenso vale onde a, é, a, a luta, né, luta se travava, né, luta se travava. Por toda a elevação do mirante, o povo se espalhava em grupos. Então vejam que tinha presença do grupo, né? O sol estava fortíssimo. O doutor Rodrigues Alves cada vez mais mostrava empenho na batalha que se travava lá embaixo. Então, essa batalha que está se referindo aqui era exatamente a disputa entre as equipes. Aqui a chegada do presidente Alves, ao chegar ao curado de Santa Cruz, recebe uma homenagem carinhosa da aluna Olga Pimentel, filha do coronel Honório dos Santos Pimentel. Então a imprensa repercutindo, inclusive, também essas pequenas homenagens. Quando a chegada em Santa Cruz foi quando o burburinho mais se tornava intenso, que o alvo do trem especial deu a notícia da chegada. Ao entrar o trem pela linha vagarosamente, encostado na gare, a multidão se descobriu e as bandas ali estacionadas romperam o hino nacional. As bandas, com certeza, deveria ser a banda da Sociedade Musical Francisco Braga, já tinha sido fundada, e a banda do Ginásio Musical 24 de Fevereiro. Toda a comitiva saltou. Na gare, a menina Olga Pimentel, aluna da quarta Escola Pública Feminina do 13º Distrito, saudou o seu presidente da República. Falou também o menino Felipe Viana. Claro que o Honório Pimentel, que já era um político importante de Santa Cruz, embora não apareça o nome dele em lugar nenhum aqui, ele vai mandar a filha, né? E essa Olga Pimentel mais adiante vai ser professora, inclusive vai ter uma presença importante aqui em Santa Cruz. Em Santa Cruz, o Exército também teve oportunidade para conhecer e experimentar novos equipamentos como mochilas e barracas. Então, há equipamentos de saúde, equipamentos de intendência, equipamentos de comunicação, todos, e armamentos, claro, né, diversos tipos de armamentos, porque não era simplesmente um exercício militar, era também uma oportunidade para que o exército se atualizasse, se renovasse. A revista Século XX foi uma das que fez repercutir os exercícios militares ocorridos no Curado de Santa Cruz com fotografias e textos. Então, outras revistas de diversos jornais também publicaram diversas matérias. Aqui tem o general Hermes da Fonseca, logo à frente, no comando aqui do seu grupo, né? Então, de cavalaria. Naquela época, tudo era na base da cavalaria. E essas manobras, a repercussão, a divulgação, ela não ficou circunscrita ao país, ela saiu fora. Inclusive, até tem uma notícia aqui publicada num jornal italiano. Claro que era um jornal que publicava no Rio de Janeiro, mas se era italiano, era para o conhecimento dos italianos. É o Giornale Indipendente, Il Bersagliere. Esse jornal, Il Bersagliere, quer dizer, o alvo, na tradução. A tradução seria o alvo, né? Então, as manobras militares de Santa Cruz foram divulgadas em outros estados e países. Em São Paulo, no Rio Grande do Sul, muitas informações. Aqui, esse jornal italiano são votos que foram assinadas pelo representante do jornal, Gaetano Sagreto, mandando ao general, né? Enfim, congratulando-se pela realização, mas não deixa de ser interessante essa divulgação. E encerrando esta apresentação,
Tem mais uma foto do século XX mostrando aqui os exercícios na cavalaria, né? Os grandes exercícios militares, manobra presidencial. No final da realização, ele tem a chamada manobra presidencial, que é uma das competições que recebe o título de manobra presidencial, para dar mais relevância. Então, esta manobra presidencial é exatamente a que o presidente da República participa. Agora, tem uma comissão que são três generais escolhidos, né? A de 1885, inclusive um deles era o próprio Marechal Deodoro, que lá no Mirante, no caso aqui de Santa Cruz, lá no Mirante, porque esses exercícios foram realizados em Santa Cruz, mas eles também foram realizados em outras épocas, em outros bairros, inclusive na Pavuna e outros locais do Rio de Janeiro. E aqui no caso de Santa Cruz, então, a comissão de árbitros ficava no Mirante. E o que essa comissão de árbitro faz? Ela fica observando as equipes, né, os chamados partidos, e vão anotando tem uma série de quesitos que eles vão anotando e vão pontuando. Depois, no encerramento, por aqueles quesitos, eles vão ter uma nota para saber qual é a equipe que saiu melhor, quais foram os erros verificados, porque como se trata de um grande exercício, isso vai acontecer mais tarde, isso não vai parar por aí, isso vai acontecer mais tarde em várias reuniões, em vários momentos, para que sejam feitas avaliações e a partir dessas avaliações que sejam corrigidos os erros, melhorados e verificados o que é possível. Então, por exemplo, o pessoal da engenharia. A engenharia começa fazendo o levantamento do terreno, o levantamento topográfico. Então, antes da realização dos exercícios, já chega aqui uma equipe, um grupo de oficiais de engenharia, com equipamentos de topografia e tudo, e já fazem um levantamento topográfico da região. Como é que vai ficar essa região no caso de chuva, se montarem as barracas? Então, isso tudo vai ser feito. Eles fazem, então, diversos croquis topográficos, inclusive eles produzem mapas. No caso da saúde, o pessoal de saúde vai montar uma espécie de hospital de campanha, quer dizer, são aquelas barracas para atender, porque muitas pessoas acabam ficando feridas ou tem pessoas doentes, então vai ter que ter esse hospital de campanha. O pessoal da intendência vai distribuir, preparar os alimentos, ou então as chamadas rações, a chamada ração operacional, que é um alimento que eles entregam para que o próprio soldado consuma durante os exercícios. No caso desses exercícios assim, localizados, isso muitas vezes nem tem, só quando é muito mais afastado que cada um leva uma chamada ação operacional. Então, cada uma dessas equipes, como por exemplo a artilharia, a infantaria, a cavalaria, o pessoal das comunicações, naquela época inclusive ainda usavam o pombo-correio, eles faziam experiência com o pombo-correio, quer dizer, a transmissão de mensagem a partir do próprio pombo. Então, todos esses dados vão fazer parte de relatórios. Cada equipe dessa, cada grupo desse vai ter um relatório que vai formar um grande relatório. Então, é um material muito interessante que eu tive a oportunidade de consultar no arquivo do Exército, com os dados detalhados. E no caso aqui, como usei material da imprensa, o jornal que tem a divulgação mais precisa, mais detalhada, é o jornal Gazeta de Notícias. Então, esse jornal Gazeta de Notícias fez a descrição detalhada de todos os exercícios, inclusive cada uma das manobras, como foram realizadas várias manobras em vários dias, então, descrevendo cada momento
de realização da manobra, de ataque, de defesa, resultado final, isso tudo. Mas como é uma descrição muito detalhada, muito demorada, muito longa, eu não ia falar isso aqui tudo, né? Mas é muito interessante assim para quem gosta do assunto. Então, hoje nesta apresentação, Santa Cruz em 1905, exercícios militares nos campos do Curato de Santa Cruz. Lembrando que em 1905, Santa Cruz andava numa situação um pouco difícil em termos da questão de saúde, pela própria pro problema do impaludismo, das doenças, e até também nós vamos ter a partir daí uma grande mortandade, né, por causa da proliferação do mosquito. Então, hoje, nesta terça-feira, dia 13 de maio de 2025, falando sobre os exercícios militares nos Campos do Curato, em Santa Cruz, no ano de 1905. Canal do YouTube, História de Santa Cruz. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.